Dia 1º de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva toma sua terceira posse para o cargo maior do Executivo Nacional, sendo o 39º presidente da República Federativa do Brasil aos 77 anos. Ao seu lado, o seu vice, o Alckmin, a sua esposa, Janja, e a Lu Alckmin, esposa do Alckmin. Mas o primeiro ato que eu queria ressaltar, na verdade, dessa posse no dia 1º, é o discurso do Lula lá no Congresso Nacional. E um ponto que eu queria chamar a atenção é justamente em uma crítica que eu venho fazendo reiteradamente, desde que o Lula foi eleito, que é justamente em relação ao teto de gasto. E nesse discurso, Lula falou o SUS, citou o SUS como se fosse uma coisa que o teto de gasto estaria impactando negativamente e chamou o teto de gasto de estupidez e disse que vamos revogar isso. Aqui já começa a minha primeira crítica ao empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez que o teto de gasto é extremamente importante internamente e externamente. Internamente porque não podemos dar um cheque em branco para qualquer pessoa gastar ao governar o país. Imagine aí se na época do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ele tivesse um cheque em branco. Você, eleitor do Lula, apoiador do Lula, o próprio presidente Lula, os petistas, os esquerdistas, quem é contra o Bolsonaro iria gostar disso? Iria apoiar isso? Então, você já começa dessa premissa. Segundo ponto, você externamente dá ao investidor aquela dúvida se vai haver o controle da economia nacional, das dívidas nacionais. Você, economista lá do exterior, iria aplicar seu dinheiro, investir o seu dinheiro em um país que pode não ter uma segurança econômica, no qual o presidente pode gastar como bem quiser, quanto quiser, sem se preocupar com as finanças internas, com a dívida do país? Acho muito difícil. Então são esses dois aspectos que me surpreenderam negativamente no discurso do Lula lá no Congresso. Teto de gasto é extremamente importante internamente e externamente. Mas ao deixar o Congresso e se dirigir ao Planalto, ponto positivo, e eu acho que foi o auge do dia 1º de janeiro de 2023, a posse do Lula. Ele subir a rampa com a representatividade do povo brasileiro. Ali sim, o ponto alto da posse e vai ficar nos anais da história do nosso país. Ali tivemos representantes dos povos indígenas, negros, crianças, animais, mulheres, homossexuais, homens heterossexuais, todos os gêneros possíveis que poderiam estar ali representados. Se teve algum gênero que ali não foi representado, foi uma exceção e com certeza se sentiu representado pela diversidade que tivemos ali. Depois tivemos outra quebra de protocolo, onde uma mulher negra passou a faixa ao presidente. Justamente porque o Bolsonaro estava fora do país, o Mourão, que seria o presidente em atuação naquele momento, disse que não ia passar e o Lula não quis dar o gostinho ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, de ter tamanha representatividade no seu dia, naquele ato que era do presidente Lula. E aí ele deu tamanha importância para uma mulher negra, demonstrando assim como será o seu governo. E depois disso tudo, o que me chamou a atenção foi que o Lula já quebrou paradigmas, quebrou elos entre o seu governo, que agora inicia realmente, agora no dia 2, começa a ter realmente o governo Lula, do governo antigo, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Acabou o cercadinho. Em que pese, fontes internas do governo dizem que ele vai manter as lives. Não se sabe se semanalmente, se quinta-feira, mas que ele pretende manter as lives e ter o café da manhã com os jornalistas. Mas o cercadinho acabou. E aí, saindo um pouquinho do dia 1º, começando no dia de hoje, o dia 2 de janeiro de 2023, como eu falei, primeiro dia realmente de atuação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já tiveram diversos decretos. E não foram decretos nomeando ministros, não. Foram decretos já começando com a política que ele prometeu quando era apenas candidato, tais como revogação de decretos
do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, decretos que facilitavam o porte de arma, revogados de pronto, decretos que facilitavam o garimpo na Amazonas, revogados. Outra coisa, a criação do Fundo da Amazonas, recriação, que tinha sido extinto no governo Bolsonaro, voltou agora com o governo Lula. Mas uma coisa que me deixou triste, me decepcionou, foi em relação aos sigilos do Bolsonaro. Ele, ao invés de revogar tudo, mandou para a CGU, Controladoria Geral da União, para eles analisarem o que é que pode ser revogado e o que não pode. E aqui tem dois aspectos. Um é o jurídico, realmente verificando se pode revogar ou não pode. E o segundo é ele transmitir a responsabilidade para outro e não falar que foi algo contra o Bolsonaro, que é uma rincha entre Lula e Bolsonaro, e assim deixar na mão da CGU. Mas, confesso a vocês que eu queria revogação total logo no primeiro dia, como foi prometido quando Lula era pré-candidato. Porém, em suma, cumpro com meu dever cívico e desejo sim um bom governo ao Lula. Até porque, como já disse aqui reiteradas vezes, se não tiver um bom governo, seja de esquerda, de direita, de centro, quem sofre não é o político, ele já tem a vida dele garantida. Quem sofre é o povo. Então sim, que o Lula faça um bom governo, que ajude o povo como ele prometeu ao longo de sua campanha, como ele prometeu ao longo de sua vida, e que quem não gosta do Lula, quem é contra o Lula, quem é bolsonarista, quem é de direita, faça oposição como deve ser feita em um governo democrático. Até porque vivemos em uma democracia. Então tem que ter governo e tem que ter oposição, porque somente assim o país pode crescer de forma igualitária para todos os brasileiros. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.